hoje eu vim falar de um tema que foi dúvida para mim durante muito tempo. Eu procurava muitas informações sobre esse assunto aqui no YouTube, no Google, em todos os lugares e veículos de informação que tinha disponíveis para poder tirar essa dúvida minha. E eu encontrava muito pouca coisa, não conseguia lidar com as informações, ou seja, colocar em prática as informações que eu recebia. Então eu fui estudar um pouquinho, procurar outras pessoas que entendiam melhor do assunto e estou fazendo, né, agora com o meu filho e daqui a pouco com a minha filha essas experiências e eu gostaria de compartilhar com vocês e é por isso que o tema de hoje é: meu filho come mal, o que posso fazer para ajudá-lo? Meninas, olha, eu venho enfrentando um problema com meu filho de alimentação desde os 6 meses de idade. Começou, né, a alimentação com 6 meses e desde então eu tenho tido essa dificuldade com ele de alimentar. Quando ele era bebezinho, até 1 ano de idade, ele ainda comia até bem. Comia papinha, mas sempre foi muito seletivo com todos os tipos de alimentos. Então ele comia determinados alimentos, somente aquilo que ele gostava, e era muito pouca quantidade de coisas que ele gostava. Então quase sempre eu tinha que modificar pouco a alimentação dele, porque nem tudo ele aceitava. Então sempre tive uma dificuldade, mas ele comia. Depois que ele passou a que ele fez 1 ano de idade, ficou mais difícil ainda essa alimentação. Ele começou a ficar mais seletivo ainda. E aí veio a questão. Eu posso dizer que eu errei como mãe de ter oferecido para ele algumas coisas que não eram legais. Uma bolacha, com recheio, alguma coisa assim. E posso dizer que eu errei muito nisso e hoje eu reconheço que eu fui culpada por isso. E por esse motivo eu quero falar para vocês. Gente, não ofereçam doces para os seus filhos, não ofereçam em bando, digamos assim, para os seus filhos, porque isso vai atrapalhar totalmente na alimentação. Eu não levava isso assim, não achava que seria uma coisa que ia modificar totalmente meu filho, não achava que isso ia atrapalhar realmente na alimentação, não acreditava nos fatos, na verdade. E eu vi, comprovei de que isso realmente interfere, porque ele vai tomar gosto por coisas que não são ideais e que não vão trazer uma nutrição adequada e vão deixar de se alimentar bem e comer coisas que vai fazer bem. Então, a partir de 1 ano, meu filho passou a ser muito mais seletivo e não queria comer e nem experimentar coisas novas. Eu tentava de tudo. Gostei muito de um site da Capim, que até apresenta um programa da GNT, que ela ajuda os filhos a comer bem. E tentei com meu filho, mas não deu certo. Não porque as dicas dela estavam ruins, não, as dicas delas ótimas. Mas não funcionou com meu filho. Eu não sei se foi eu que fiz de forma errada, mas também não funcionou. E eu sempre fazia estímulos, comprava um pratinho diferente, apresentava para ele as coisas de formas diferentes para ver se ele comia, mas ele não comia de forma nenhuma. E aqui que acontece quando o filho não come? Vai perdendo peso, vai ficando magrinho, e aí vem os familiares, mãe, pai, vó, tia, tio, primo, todo mundo. Ah, seu filho tá muito magro, o que que tá acontecendo com o seu filho? Mas a gente, como mãe, fica super magoado, super chateada, porque a gente tenta de tudo e é muito gratificante ver o nosso filho comendo. Você que é mãe aí, passa por isso, sabe, tanto que é gostoso ver eles comendo, estando bem alimentados. Mas é uma coisa que não tem como a gente obrigar, vai comer, porque principalmente meu filho, ele é muito sistemático. Se ele não quiser comer, ele não vai comer, não adianta. Castigo não adianta nada, nada vai fazer ele comer, ele é muito difícil. Então, assim, eu não sei se alguma mãe tá aí falando, ah, sou eu também sou assim. Somos todas iguais, meros mortais, e todas passamos pela mesma dificuldade, mães, então não se assustem. Então, eu quero contar pra vocês uma experiência que eu tive.
Um dia muito preocupada com a alimentação do meu filho, eu pesquisando na internet encontrei um programa alimentar, ou seja, um curso que ajuda as mães a fazer seus filhos comerem melhor. Quero já deixar claro que eu não estou ganhando nada para fazer propaganda para ninguém, que pode achar que eu estou fazendo propaganda para indicar alguma coisa, mas não, eu estou contando a minha experiência de mãe para vocês e por isso que eu estou falando. Esse curso chama Bebê Bom de Garfo. É de uma nutricionista de Belo Horizonte, da minha cidade, em Minas Gerais. E eu encontrei esse curso pelo Instagram. Eu estava lendo algumas coisas no Instagram e acabei vendo informações desse curso e resolvi então entrar para poder conhecer o curso melhor. Meninas, eu posso dizer que eu amei, amei. Eu comecei a colocar então em prática as coisas que estavam no curso. E a primeira coisa que a gente tem que saber é que a alimentação não é só questão de gosto. Não é porque a criança vai gostar de tal alimento e você tem que oferecer para ele. Talvez venha de alterações psicológicas da criança, ou um medo de alguma determinada coisa, ou então uma forma que a gente está fazendo com ela que está causando, né, um comportamento diferente na hora da alimentação. Nós mesmos influenciamos eles a comer mal, não porque não só oferecemos coisas, mas o nosso comportamento influencia eles a comer mal. Então, eu vou falar resumidamente para não ficar muito grande o vídeo, mas então eu comecei a mudar meu comportamento como mãe para poder ajudar ele a alimentar. Então, a primeira coisa, eu fui modificar os meus erros para depois tentar corrigir os erros que o meu filho tinha, as manias que ele tinha. Então, a primeira coisa que eu percebi, a gente não pode ficar insistindo, insistindo e insistindo. A criança, ela vai comer na hora que ela tiver fome. Então, se ela não tem fome, ela não vai comer. Dói ver eles com fome? Dói. Ah, deu 3 horas, 4 horas, ele não comeu ainda. Ai, meu Deus, o que eu vou fazer? Se ele não comeu, é porque ele não está com fome. Ou então você deu algo para ele antes que foi errado e deu para ele uma energia maior, uma quantidade calórica maior que ele não está com fome. Então, por isso que é sempre ideal fazer uma alimentação adequada para que ele tenha fome nos horários corretos e uma fome saudável, uma fome boa, não uma fome que ele vai querer comer besteira, por exemplo. Uma fome mesmo de que ele querer comer comida. Coisa que meu filho não falava. Quero papar, mamãe. Papar, mamãe. Então a gente só chegar para ele, quer papar? Aham. Mas ele achava que papar era bolacha, era iogurte, era isso e aquilo e não era comida. Então, primeira coisa, modificar isso. Não tá com fome? Senta, olha nos olhos dele e fala: meu filho, é hora de comer. Se você não comer agora, você vai ficar sem comer. Isso é uma forma que eu, né, fiz com ele. Cada mãe vai fazer do seu jeito. Não estou falando que o meu jeito é o jeito certo, tá? Mas eu me policiei e me corrigi nisso. Então eu colocava o pratinho de comida. Ele sempre gosta de brincar na sala. Então tem um cantinho na sala que tem uma mesinha. Eu ia lá, colocava o pratinho de comida para ele, bem colorido, bem arrumadinho, ali no cantinho, um copo de suco e deixava ali. E todo o tempo eu ia ali olhando, ver se ele estava se aproximando da comida e não oferecia outra coisa, mas ficava ali, observando, observando. Na primeira semana foi muito difícil, ele ficava sem comer mesmo, ficava com raiva. E aí, depois de umas 4, 5 horas que eu via que ele não ia comer, eu dava ele uma frutinha ou alguma outra coisa para não saciá-lo, mas também não deixar ele sem nada. E não oferecer coisas bobas, né? Então eu dava ele um suco, alguma coisa, e aí, por fim, quando ele já não aguentava mais, ele comia. Nem que fosse pouquinho, mas ele comia. Então, segunda coisa que eu quero falar. Não importa, gente, a quantidade, é a qualidade. Não adianta encher o prato da criança e achar que ela tem que comer aquele montão de comida que você vai estar satisfeita. Mas se tiver só um prato cheio de arroz e feijão, não tô falando que arroz e feijão é ruim, mas arroz e feijão não tem os nutrientes totais que a criança precisa, não tem uma alimentação adequada para ela. E não adianta ela comer um montão de arroz, um monte de feijão? Não adianta. Aí você, mãe, pergunta, mas é melhor comer isso do que não comer nada.
Concordo, também pensava assim. Mas tá aí o nosso erro, em querer que eles fiquem cheios, sintam cheio, mas não bem alimentados. E quando eles estão bem alimentados, eles vão querer comer sempre melhor e vão querer comer mais vezes. Então não importa a quantidade, sim a qualidade. Então, se ele comer o arroz, feijão, um legume, uma verdura e uma carne, que seja 5 colherzinhas, 4 colherzinhas, ele comeu bem. Ele comeu pouco? Sim, para nós. Mas para ele está ótimo, porque se ele não comeu mais é porque ele não está com fome. Então a gente tem que aprender a lidar assim com a criança e principalmente observar essas coisas. E eu observei isso no meu filho. Então ele não come muito. Ele come pouco e eu sempre achei que ele tinha que comer muito e acabava que eu forçava ele a comer. Ele tomou raiva de comida. Eu percebi isso porque eu forçava ele a comer, 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 comer e ele não queria mais comer. Então já aconteceu de algumas vezes, meu filho tinha problema de regurgitação, de refluxo, então já aconteceu algumas vezes dele vomitar. Porque eu dava para ele uma quantidade que ele não tinha, não conseguia comer, né? Ele estava bem cheio. Só que a gente, como mãe, fica querendo que a criança coma, acha que aquilo é bom para ela e a gente peca nisso. Então, não erre pela quantidade, e sim pela qualidade. Terceira coisa, comece a oferecer os alimentos novos aos poucos. Não coloque tudo num prato, mas ofereça para ele aos poucos. Então, hoje ele vai experimentar a cenourinha. Então, faz para ele uma cenourinha divertida, um prato colorido. Eu aprendi a decorar o prato, então fazer desenhos, cabelinho de cenourinha, olhinho de cenourinha. E vou apresentando para ele aqueles legumes e outros tipos de alimentos aos poucos. Então, eu vou apresentando aos poucos para ele e não coloco tudo num prato. Primeiro, para não assustar. Segundo, porque ele não vai comer. E terceiro, porque no início, o ideal é que ele aprenda a comer e não comer aquilo que a gente quer que eles comam. Quarta coisa importante, a gente tem que comer o que ele come. Então, é uma coisa que eu sempre errei. Eu nunca fui fã muito de legumes e verduras. Eu como, mas não sou muito fã disso, em comer muito. Então, eu não sou um espelho, eu não sou um exemplo para ele em alimentação. Então, eu tive que policiar e mudar isso. Então, eu tenho que passar a comer aquilo que ele vai comer. E outra coisa, mães, não dei comida na frente da televisão, na frente do celular. Eu errei muito isso com o meu filho. Eu achava que ele tinha, ele quer ver televisão, então eu vou dando a comida. O que acontece de você dar, por mais que ele coma, é que ele não vai absorver os nutrientes, porque ele tá vendo a imagem, a cabeça dele tá ali, focada na imagem que ele tá. Então tá tudo trabalhando para poder acessar a informação do que ele está vendo e não para poder trabalhar na digestão do alimento. Então acaba que ele não recebe todo o fornecimento de nutriente que a comida oferece, porque ele está focado em outras coisas. Então é importante ele comer à mesa. E é uma coisa que eu errava com meu filho e ele passou agora a comer na mesa e tem melhorado também. Então eu como tudo que ele come e apresento para ele o mesmo prato. O meu prato é idêntico ao dele, para que ele veja que a minha comida não tem diferença da dele. Então antes eu amassava tudo, fazia aquela bagunça toda no prato dele, colocava tudo amassadinho, achava que ficou lindo, tá uma papinha maravilhosa para ele comer, mas estava feio, tava desinteressante e ele pensava, por que que minha mãe tá comendo assim, eu tô comendo assim, por que que a comida dela é diferente? Então eu nunca pensei nisso, então eu comecei a oferecer para ele o que eu comia, então eu colocava no meu prato idêntico ao dele, se ele gosta mais de tais coisas e eu sei que ele vai comer, eu coloco no meu prato aqui, ele fala, olha filho, vem comer, mamãe também vai comer junto com você, nós vamos comer igual. Então todo mundo ali que tá comendo tem que comer sentado à mesa junto com ele e comer a mesma coisa, tá? E não bagunçar o prato, a criança não gosta de prato bagunçado, então misturar o arroz, misturar o feijão, eu fazia isso, hein? E a criança não gosta, não é uma imagem interessante para ela. Então, colocar tudo separadinho, se possível ali, fazer, né, um desenho no pratinho e falar para ele, agora nós vamos comer o caminhãozinho, aí nós vamos comer o cabelinho, aí nós vamos comer o olhinho. E não é que vai fazer isso para a vida toda, mas é a iniciação para alimentação. Então, eu comecei a fazer isso com ele e agora ele já come tranquilamente. Meninas, eu não vou dizer que meu filho é um bebê
um menino bom de garfo ainda, como diz o curso, mas ele tem melhorado e melhorado muito. Ele agora come sozinho, ele come bem mais coisas, ele aceita coisas diferentes que eu ofereço para ele. Ele não come besteira, come assim, às vezes eu não nego para ele alguma coisa ou outra, mas tem regras, tá? O suco, principalmente suco, gente, suco natural. Não ofereça suco de caixinha ou suco de saquinho, porque tem muita açúcar, vai fazer mal pro seu filho. A gente mesmo não deve tomar. Então não ofereça aquilo que é ruim pra gente pro seu filho. Então, suco natural, dá trabalho? Dá. E um suco que ele adora, que ele passou a adorar e que eu comecei a fazer pra ele, que foi muito bom, é suco de couve, beterraba, cenoura e laranja. Ficou super gostoso, ele tem adorado. Então, o que que eu faço? Eu sempre mantenho a beterraba, a couve e a cenoura, mas eu modifico nas frutas. Então, eu coloco a laranja um dia, ou abacaxi, ou coloco uma outra fruta que combine. Então, eu dou pra ele esse tipo de suco. Ele tá super nutrido, porque tô colocando a fruta crua, né? Então, tá preservado todos os nutrientes, as fibras e tudo que ela tem. E eu ofereço pra ele. E fica super gostoso. Então, eu escolho sempre uma fruta bem docinha pra colocar um mínimo de açúcar ou nada de açúcar. Na maioria das vezes, eu não coloco nada de açúcar. Só se a fruta estiver muito ácida, eu coloco assim uma colherzinha ou duas de açúcar só num litro de água. Então, é muito pouca coisa. E aí, eu ofereço pra ele. Vitaminas também eu ofereço pra ele, mas não nos horários do almoço e jantar. Mas entre as alimentações. Então, à tarde no café ou de manhã no café. Então, é mais ou menos assim. E para encerrar, para não ficar muito longo, não deem de manhã, mamãe, se você está errando como eu, ficar dando mamadeira para o seu filho, a partir de 1 ano de idade, ele não tem necessidade de ficar mamando. Não é que você tem que cortar a mamadeira, não tô falando isso. Mas reduz na quantidade de mamadeira ou só oferece na hora de dormir. Então eu tenho errado muito. Eu falo até hoje, porque às vezes, na correria do dia a dia, eu ofereço pra ele a mamadeira quando ele acorda. Mas ele já está com 2 anos. É hora dele aprender a tomar café. Não é beber o café, tomar o café da manhã. Então tomar um iogurte, beber um suco, comer uma fruta, um pão, né? Um pão que não tenha glútens demais, porque também faz mal para criança. Não estou falando que eu tenho que criar ele na dieta, mas é porque realmente faz mal, porque contém muito açúcares. Então, né, oferecer para ele uma coisa bacana, ó, um café da manhã bom. Oferecendo para ele, a gente acaba comendo. Então, a gente faz pra gente, faz para eles. Não tem que ser diferente a nossa alimentação da deles. Tem que ser igual, exatamente igual. Não precisa modificar nada porque ele é criança e nós somos adultos. É exatamente igual. Então, a nossa alimentação tem que ser a mesma que a gente oferece para nossos filhos. Então, a gente tem que prestar atenção. Eu tô comendo bem? Eu tô me alimentando bem? Porque se eu não estiver comendo bem e não estiver alimentando bem, eu não vou oferecer pro meu filho. Se eu não tenho rotina, eu não tomo café da manhã, eu não vou oferecer pro meu filho. Muitas mães esquecem, porque você não tem aquela rotina de tomar. Ah, eu não como verdura no almoço. Se eu não como verdura, eu não vou fazer. Então, fica essa coisa assim, a gente pensa dessa forma. Então, toda vez a gente tem que pensar, eu tenho que fazer por causa do meu filho. Não tem que ser assim. A gente tem que pensar, eu vou fazer porque eu tenho que comer. Então, sempre pensar no que a gente está comendo para oferecer para os nossos filhos. E eu pretendo depois voltar no vídeo mostrando assim, meu filho gravando, meu filho comendo muito, que esse é o meu sonho, ver ele comendo de tudo, comendo muito, e eu vou gravar um vídeo mostrando pra vocês. Mas hoje eu vim contar um pouquinho da experiência, porque eu ainda não terminei o curso, eu ainda estou em aprendizagem, mas eu vim contar pra vocês o que me ajudou, esses 5 passos que me ajudou a dar a introdução à alimentação adequada pro meu filho, que tem ajudado ele a comer melhor. E breve eu venho aqui contar para vocês mais coisas e tentar ajudar mais vocês. Então, meninas, o vídeo de hoje foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado e espero que tenha ajudado algumas mamães. Eu espero vocês no próximo vídeo e não deixe de curtir o vídeo aí quem gostou e também de se inscrever no canal aqui no cantinho aqui, quem ainda não se inscreveu, para ficar por dentro de todos os nossos vídeos aqui no canal. Um beijo e tchau!